Muito boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira, mais uma reunião gostosa, tranquila, onde nós vamos falar hoje sobre as dúvidas. O que são as dúvidas? São elas positivas? São elas negativas? O que é que elas representam? São elas boas para o nosso desenvolvimento? São elas um atraso para a nossa vida? Vamos conversar sobre as dúvidas e ver a quantas anda, né, o nosso envolvimento com elas. Quem nunca passou por um período de dúvidas? Quem nunca sofreu por causa de dúvidas? Quem nunca se sentiu empacado, não sabendo para que lado ir? Todas essas questões povoam nossa mente assim, não é? E aí nós temos que fazer esse esforço de manter o nosso equilíbrio, custe o que custar. As dúvidas, elas podem sim nos ajudar, quanto podem nos atrapalhar, mas o que importa é que a gente consiga tirar partido delas, para que a gente consiga também crescer, melhorar. Gente, as dúvidas. Todos nós passamos fases com dúvidas, com divisões, né? Então, a questão mais importante a gente considerar aí é o estado de divisão que a gente fica nele. E se nós estamos divididos, o nosso ser, ele entra em sofrimento. E entrar em sofrimento é algo que ninguém quer. Todos nós, com certeza, queremos evitar a dor e queremos aumentar o nosso prazer na vida, não é? Porém, dor e prazer são coisas que dependem de como nós administramos a nossa existência, que dependem da maneira como a gente vê a vida, como a gente vive a vida, que dependem daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, né? Isso é super importante e a gente precisa saber de tudo isso e levar sempre em conta todas as vezes que a gente se encontrar com uma divisão interna, não é? A pior divisão, no meu modo de entender, é aquela em que a gente está olhando demais para o mundo material, para a nossa vida cotidiana, e a gente está se esquecendo do nosso lado espiritual, não é? Que esse lado, ele é tão importante. Não é? A coisa mais grave é que a gente não se lembra que nós temos a contraparte espiritual, mas nós não somos duas entidades, não é? A divisão corpo e mente, matéria, espírito, essa divisão ela é apenas didática, porque espírito e matéria são uma e única coisa, que é o que a física quântica tem pesquisado bastante, tem nos trazido inúmeras informações, né? O próprio Einstein, ele já deixou esse legado para nós, com aquela fórmula, né, de que a massa é igual, como é que é? Energia igual a massa, não é isso? Então, não há divisão, só que a gente se esquece de viver de acordo com a nossa consciência, ouvindo a nossa consciência, porque ela está lá, né? A nossa consciência está ativa o tempo integral, mas nós não fazemos conta da mesma. Nós costumamos não dar ouvidos a elas, tal o nível de envolvimento que nós criamos com a vida material. E nós temos que trabalhar bastante, né, para manter a vida, para termos um salário, e nós queremos ter moradia e queremos ter facilidades. Hoje tem tanto conforto, ninguém quer abrir mão mais de ter o conforto, né? Tantas coisas que a gente consome hoje que antes nós não consumíamos, né? Antigamente não tinha tanta coisa quanto hoje, tanta facilidade. Assim a gente se viu envolvido cada vez mais com trabalho para poder tirar o sustento.
e nós fomos perdendo aquele tempo de ir a uma igreja, né, de ler um livro, de escutar, participar de um concerto, escutar uma música boa. Nós substituímos isso tudo também pelo celular, né? Eu ouvi hoje uma informação que a gente gasta 50 dias de um ano no celular, né? Pegando uma média de uso que as pessoas fazem do celular, a gente então gastaria de 365 anos uma faixa de 365 dias, a gente gastaria desses 365, mais ou menos 50 com a visita ao celular. Então, muito do nosso tempo veio para esse aparelho, né? E nem sempre o que a gente está fazendo lá, frequentando o celular, é algo que nos constrói realmente. Oi, Ângela, boa noite. Assim, o que o celular traz para nós, muitas vezes é distração, e não informação, e não algo que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, e que norteia a nossa mente. Então, vocês veem que hoje a gente se encontra bastante divididos. A gente se encontra vivendo basicamente as questões materiais da vida e quase nada as espirituais, ou nada. Esse é o maior drama nosso, e esse estado de divisão, ele gera dúvidas imensas. Ele vai gerar dúvidas imensas. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito vão nos puxar para um lado, mas nós não atendemos esse lado. Nós costumamos seguir o lado material, não é? Então, o processo hoje de desequilíbrio, de ansiedade, de depressão, de pânico e demais doenças psiquiátricas são quadros de ser dividido. Os seres estão divididos, estão vivendo então basicamente a vida material. Assim será um ser permanentemente visitado por sofrimento, porque não é possível você ser uma realidade que tem a contraparte material e a contraparte espiritual, sendo que só uma é alimentada e a outra não é? Então, a nossa mente, quando ela não se mira, assim como o girassol se mira no sol, quando a nossa mente não se mira na sua consciência, que é a sua contraparte espiritual, ela vai se encontrar perdida, ela vai se encontrar sem rumo, sem norte, que é o que a maioria hoje está vivendo, né? Assim, isso dito, nós vamos parar um pouquinho, né, em nosso dia a dia, assumir esse hábito, construir esse hábito de estar sempre fazendo um silêncio, buscando no nosso interior respostas. Nós fazemos as perguntas e esperamos que a nossa consciência nos responda. Nem sempre as respostas para as nossas perguntas virão imediatamente, mas elas poderão vir assim que a nossa mente sossegar. Então, hoje está cheio de pessoas acordando de madrugada, né? E eu também estava ouvindo um instrutor, e ele dizia que o acordar de madrugada tem sido algo bastante frequente, porque é uma hora em que há muito silêncio, e quem sabe então a pessoa nesse momento pode se dedicar a ouvir a sua consciência um pouco. Mas nós, quando acordamos na madrugada, nós ficamos ali em sofrimento, porque estamos acordados, rolamos na cama, viramos para lá, viramos para cá, mas não escutamos o que a nossa consciência está nos trazendo. No geral, ela traz lembranças de fatos antigos, né? Lembranças de situações passadas, traumas, bloqueios, situações mal resolvidas, para que a gente, naquele momento, naquela circunstância,
ouça o que a nossa consciência está nos trazendo e nos pedindo, não é? Que é para que a gente resolva aquelas situações. Nós, se tivermos esse cuidado, né, de aproveitar então esse período da madrugada para deixar, para ouvir o que a mente está trazendo lá, não é? Então a gente olha, nossa, é mesmo, fiquei tão magoada com a fulana quando ela disse aquilo, nossa, é mesmo, eu estou agora desempregada, eu estou precisando realmente de me centrar, de descobrir uma coisa boa, né? Então, quanta coisa na madrugada a gente pode pôr em dia, que durante o dia, a nossa vida cotidiana, né, diária, desperta, nós não fazemos. E aí nós ficamos esses seres divididos com muitas coisas sem resolver ou mal resolvidas e passamos então a carregar também dúvidas, porque faço o quê? Como que eu faço, meu Deus? Não sei se eu vou, se eu fico, não sei, né, se eu deixo, se eu pego, não sei se eu caso, se eu não me caso, se eu divorcio, se eu não me divorcio, não sei se eu deixo esse emprego, se eu não deixo esse emprego, porque nem sempre a gente está podendo fazer as coisas assim de imediato, né? Por causa das circunstâncias. Então, tudo isso é importante que a gente tenha em nossa consciência, não é? E, por outro lado, sabe, aí eu já pego o gancho da numerologia, porque quando nós estudamos o mapa numerológico, nós observamos que as criaturas, praticamente todas, têm potenciais opostos no seu mapa, e ela deve vibrar esses potenciais muitas vezes ao mesmo tempo. Então, ela não sabe para que lado ela vai. Então, por exemplo, ela quer seguir sua vida particular, ela tem um objetivo a cumprir, mas ela não consegue desapegar da família. E aí, ela não dá o passo que ela gostaria, porque ela está pegada com a família. Tem medo de prejudicar a família, tem medo de se sentir só, de não conseguir também, ali na frente, manter a sua vida. Então, nós somos agarrados com tantas coisas e deixamos de ter atitudes boas, né, que vão nos trazer ganhos ali na frente. Como as frases que eu coloquei, né, depois, se vocês quiserem dar uma passadinha no meu perfil para olhar as frases lá, né, porque muitas vezes o que a gente fica em dúvida e não assume por causa de medo, e isso está roubando de nós coisas que deveriam acontecer no futuro. Então, se eu deixo de agir hoje, eu estou roubando o meu futuro, não é? Se eu não enfrentar hoje a divisão que eu estou com ela, as dúvidas que eu estou tendo, não analisar direitinho os prós, os contras, o que eu quero de verdade, e tomar uma atitude, eu estou roubando o meu futuro. Aí o futuro chega, eu estou de mãos vazias. Isso é muito triste, não é, pessoal? A gente está de mãos vazias, sendo que poderia ter tomado certas atitudes anteriormente, que hoje fariam de nós pessoas mais realizadas, né, e prósperas, sadias, alegres, contentes. Assim, é preciso que a gente tire esse tempo para fazer essa acareação dentro de nós, né? Ah, tá, mas se eu tomar essa atitude, pode acontecer isso. Só de pensar eu entro em pânico. Isso é eu aqui trabalhando minha ideia, né? O ser trabalhando sua ideia, se autoconhecendo. Ah, então quer dizer que se eu fizer isso, eu me sentirei assim. Eu acho que eu não vou dar conta. Ah, então eu estou frágil nesse ponto, eu preciso me fortalecer aqui. Quem é que vai me ajudar a me fortalecer nesse ponto? Qual terapia eu poderei fazer? Qual livro eu poderei ler? Eu preciso então me dispor, né, a analisar as minhas dúvidas, a namorar com elas, a torná-las minhas amigas, porque elas estão esclarecendo coisas sobre mim. E se eu tenho dois potenciais diferentes que eu preciso vibrar ao mesmo tempo, eu preciso descobrir como unir as duas coisas. Então, as dúvidas mostram
que a gente está em desunião interna, né? A gente está sem integração dos opostos dentro de nós. Exemplo, muitas pessoas têm um quê de independência. Elas são líderes, elas têm iniciativa, elas são bem definidas, mas elas também gostam de companheirismo, elas também gostam de conviver com os demais e gostam também de colaborar com as pessoas e de receber a colaboração. Mas se eu optar por seguir, né, ficar nas parcerias, eu posso perder a minha independência. E aí eu fico amarrada, eu fico infeliz e deixo de tomar iniciativas importantes, né? Então, nós, quando tomamos conhecimento desses potenciais opostos, não é para eu deixar de ser independente, porque eu gosto de viver acompanhada, né? Mas tem coisas que eu quero fazer sozinha. Mas aí eu me casei, mas aí eu arranjei um emprego e eu perdi a minha independência, eu tenho que cumprir aquele horário. Então, como que eu vou fazer? Não é para desesperar, né? É para achar um meio de conciliar as duas coisas. Então, eu vou sim ter minhas parcerias, minhas sociedades, meus companheiros, minha vida a dois, mas garantindo também aquele momento que eu quero estar só, que eu preciso de viver a minha vida, uma vez viajar sozinha, outra vez fazer visitas sozinhas, outra vez estar com outras pessoas, que não aquelas. Tudo é uma questão de eu analisar os meus opostos, né? E procurar a integração, né? Assim, olha que coisa importante. E olha como que uma dúvida pode trazer crescimento, porque nós vamos nos acarear, né? Nós vamos ver os nossos dois lados, ou nós vamos ver o nosso lado e o lado dos outros. E eu vou colocar valor, né? Num lado e no outro, porque se eu valorizar demais um lado, eu já me desequilibrei. E se eu deixar valorizar o outro, então, e parar de valorizar o de cá, eu vou continuar em desequilíbrio. Então, não adianta, pessoal, a gente desvestir o santo e para vestir o outro. Muitas pessoas vieram para ajudar, por exemplo, né? E elas dão tudo delas e elas dão o que tem e ficam sem. Não é pedido isso, né? É pedido para a gente ajudar apenas na quantidade que a gente puder, de tempo, de recursos, de até a boa vontade, né? Não é para a gente dar além do que a gente pode dar, porque nós vamos entrar em sofrimento. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, que eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu der eu fico sem, né? E se eu não der, a outra pessoa fica sem, aí eu vou me sentir culpada. Eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com essas divisões. Preciso aceitar, né? Que eu quero para mim e estou me obrigando a dar para o outro. Será que eu vou ficar feliz dando para o outro e tirando de mim? Provavelmente eu não vou, né? Então eu só vou dar ao outro aquilo que não me fizer falta, aquilo que eu posso dar, não é? E outra coisa, a gente não consegue ajudar ninguém verdadeiramente se não ajudou a si em primeiro lugar. Então, outra coisa, né? Outra questão. Essa semana eu ainda estava conversando com um senhor, ele e a esposa acabam cuidando da netinha, porque a filha trabalha, e eles são aposentados, poderiam estar viajando para lá e para cá, né? E assumiram essa tarefa. E a filha, então, se diz, né? Entrega, né? E não se lembra que os pais, em algum momento, podem querer fazer uma viagem. Então, olha a fala dele. Eu convidei minha esposa para a gente almoçar em tal restaurante, e ela falou, mas não vai dar, porque a fulana vai trazer a netinha aqui, né? Estou aprendendo, eu dava todo o meu tempo, nunca me permitia descansar, e tudo que fazia por mim era só quando a minha família deixava. Então,
que você ganhou com isso? Dor e sofrimento. E se deixasse de fazer, entrava em culpa, não é, Dandara? Agora eu estou aprendendo a colocar os limites e a descansar. Perfeito, perfeito. Então vocês reparam que a gente só desperta quando entra em sofrimento. A gente não aprendeu a avaliar as coisas antes de entrar em sofrimento, não é verdade? Já aprendi a colocar limites. Opa, é isso. Olha que belo, né? É verdade, era só dor, sofrimento e muita culpa. Porque a gente acaba ficando de má, né? De pessoa má, de pessoa egoísta. Gente, quem dá o que tem a pedir vem. Vocês já ouviram isso? Então, isso é uma verdade, né? Porque não é pedido que a gente se esvazie para preencher o outro. É a mesma coisa, eu vejo também pai e mãe, então vamos dizer que tem ali uma maçã, né? Sobrou uma maçã e só tem essa maçã agora. Aí o pai e a mãe deixam para a criança, aí tira de si e dá para a criança. É errado, é errado. O que vai fazer? Vai pegar essa maçã e vai dividir. Quantos somos? Somos 3. Vamos dividir em 3, porque a criança precisa crescer aprendendo a dividir. Por que tem que dar inteiro para ela? Não tem, né? E assim com todas as coisas. É tudo irmanado. Não é para tirar de um para dar para o outro. Agora, se eu estou satisfeita, se eu estou tranquilo, para mim não faz importância nenhuma, não tem importância nenhuma, nem quero maçã agora. E eu cedo da minha parte com prazer. Aí o que tem? Problema nenhum, né? Não me deixou carente. Mas desde que eu tire de mim para dar para o outro e eu vou ficar carente, é errado, né? Então vamos aprender a ver as coisas com mais objetividade e vamos aprender a dar valor para nós, né? Aí o que eu disse com aquele avô? Eu disse, então, entre você e a sua família, você vai ter que optar, né? Porque a hora de almoçar fora num domingo que você gostaria e poderia, ainda vai ter que olhar a neta de novo? Não, não vai. Você entrega a neta, a mãe que se vire. Ué. E aí, se nunca eu dou oportunidade para essa mãe se virar com o seu filhinho, para que eu tenha a minha liberdade, eu também estou roubando dessa mãe, né? O entendimento que a gente não ocupa outra pessoa a vida inteira, tempo integral. Vocês estão de acordo? Aí, realmente, eu sofria muito. Então, né? Quanto mais a gente dá sem querer dar, por medo de estar errando, por medo de ser culpada e por uma série de razões, a gente entra em sofrimento. Agora, voltando aqui ao caso do avô, eu disse a ele, a gente cede quando não está tirando pedaço de nós. Se começou a atrapalhar, parou de ceder. É a hora de cortar aquilo, né? E é a hora de começar de outra forma. E dar oportunidade aos outros a assumirem a própria vida também, né? Então, quantos pais hoje em dia se sacrificam, os filhos estão velhos e morando com os pais, né? E ainda traz os netos, e as mães solteiras que ficam lá com os pais ainda trazem os netos. Eu atendi também uma avó, e ela é uma pessoa muito educada, muito fina, muito amorosa, e o filho levou para casa a filha, porque não deu certo com a mãe da menina. E resolveu criar a menina e levou para casa da avó, mas não perguntou se podia, se a avó queria, se a avó aceitava. E a avó não sabia o que fazia. Ela não queria, ela estava sendo incomodada com uma criança na casa dela, né? Penso que vivemos sem escolhas, repetindo histórias dos pais. Minha amiga, com certeza, até que a gente perceba, até que a gente se conscientize e comece a encarar novos padrões condizentes com a nossa criatura. Porque a vida, a divindade nos quer felizes, a divindade não nos quer divididos e infelizes.
elas nos quer inteiros. Então, se eu cuido da minha netinha de tal dia e tal dia, tá ótimo, não tá? Porque no tal dia e tal dia é para tal dia e tal dia é para mim, não é? Esquecemos que podemos ter limites. Então, nós podemos ter e devemos ter, porque aquilo que eu começo a dar sem querer dar, começa a me fazer sofrer. Eu me lembro quando a minha filha era pequena, só um minutinho. A minha filha tinha completado 1 aninho e a minha sogra gostava de passar assim 15 dias, 1 mês em Santos com a outra filha que morava lá. Mas o meu sogro, ele tinha um problema de asma e ele não poderia ficar só, né? Então, ela fez uma combinação comigo. Vamos trocar? Quando eu for a Santos, você fica para mim, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava o marido, a filha, as malas e vinha para a casa dela e ficava lá o tempo que ela ficasse em São Paulo, em Santos, né? Aí, em contrapartida, 2 vezes na semana ela ficava com a menina para mim poder ir trabalhar, porque eu estava retornando para o consultório. Assim, foi uma combinação. Nem eu invadi a vida dela e nem ela invadiu a minha. Nós combinamos, eu cedo nisso e ela cedia naquilo. Não é perfeito assim? Isso mesmo, Olguinha, poderia sim ser sem dores. Não é? Então, tudo aquilo que é combinado resolve as dúvidas, resolve as controvérsias, né? Resolve as contrapartidas e a gente fica bem e feliz. Só que isso é coisa que a gente faz quando a gente está maduro. Quando a gente não está maduro, a gente não faz, não é? Porque a gente aprendeu uma série de padrões religiosos que nos puseram culpas, né? Concordo com você, fomos criados para ser felizes. Inteiramente. Não é justificada uma existência infeliz. Portanto, que nós só estamos infelizes porque aquelas coisinhas que nós viemos resolver, lembra do código genético? Ao invés de nós encararmos aquelas coisas para resolver, são essas pendengas aí, nós embarcamos nos mesmos padrões, repetimos os mesmos padrões e aumentamos a carga. Então, o que vem de retorno são as dores, os sofrimentos, as perdas, né? Então, como eu já falei para vocês, fora da alegria não há salvação. O céu não tem ninguém triste, no céu só tem gente alegre. E o que é o céu? O céu não é um local que a gente vai depois que morre. O céu é o nosso estado mental, é o que eu penso, é o que eu sinto, é a maneira como eu me comporto e tudo isso traz para mim um retorno bom, não é? Mas se eu vivo cheia de parâmetros equivocados, né? Uma mentalidade cheia de crenças limitantes, cheia de pensamentos errados, cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de crueldade, né? Muitas vezes a nossa fala é cruel, não é? A gente tem assim, muitas vezes crueldade mesmo, até no que pensa. Às vezes a gente não tem um ato cruel, mas tem um olhar, mas tem uma palavra que fere. São escolhas, né? E isso vai fazer com que a gente venha a viver ali na frente com muitas dúvidas e divisões. Porque nós aderimos ao lado encrencado da vida, ao lado difícil, ao lado pesado, né? Até porque somos incentivados a repetir os padrões. Meus familiares ficam, por que você está agindo assim? Por que isso não te incomoda? Todo mundo fica vigiando a gente, não é? E fica dando palpite, e fica nos questionando, mas nos imitar naquelas coisas que a gente está fazendo que é bom, não nos imitam também, né?
Então, é isso, né, pessoal? A gente precisa de ter esses esclarecimentos, porque as dúvidas, na verdade, então, elas são beneficiosas, elas vão nos trazer benefícios, porque elas vão nos colocar para estudar as situações, para fazer avaliações. Se eu for por aqui, assim, se eu for por aqui, será desse outro jeito. Mas como eu quero, como eu me sentiria feliz? Porque quando aquilo que eu fizer me trouxer realmente felicidade, os outros também partilharão disso. Porque se eu estou feliz, eu sou ótima para conviver, né? Pessoa que está bem, ela é leve, ela se dá muito mais e os outros se sentem atraídos por uma pessoa que está leve, que está inteira. As pessoas querem ficar juntos, querem ajudar, né? A pessoa que está bem equilibrada, ela atrai ajuda de todas as formas. Ela é convidada para muitas coisas. Então, assim que vem uma dúvida, a dúvida vem só para me ajudar, né? A avaliar a situação corretamente. Agora, no final, como eu diria para aquele avô, eu disse, no final, eu tenho que fazer por mim. Se eu tiver que escolher entre mim e a minha filha, eu tenho que escolher a mim, né? Por que eu tenho que escolher a mim? Porque se eu ficar inteira, eu vou beneficiar a minha filha de outras formas. E se eu beneficiar a minha filha, mas eu não ficar inteira, eu serei para ela um peso. Ela vai ficar desconfortável em me ocupar, né? E aquilo vai ficando esquisito até que um dia vai acontecer algum problema, não é? Então nós temos que ver essas coisas, não é? Aí o que é que nós vamos, o que as dúvidas nos pedem, né? Elas nos pedem para integrar os opostos que estão dentro de nós. Eu tenho que unir as coisas. O que é morrer na cruz? É o morrer dividida, né? A vida espiritual está de um lado, a material de outro, e eu vivo só uma ou vivo só a outra, mas aquele ponto de encontro eu não faço. Então, como é que vai ser, né? Aí a gente vai morrer na cruz dos opostos? Ou vamos viver lá naquele centrinho, né? Unindo os opostos, nós vivemos de uma forma integrada e a nossa vida deixa de ter dificuldades. Então, gente, ninguém nasceu para sofrer e nem nasceu para ficar dividido entre pessoas, entre coisas, entre questões, entre situações, circunstâncias. Muito ao contrário. É para a gente olhar, analisar e sempre procurar o caminho do meio. Eu vou escolher fazer de um jeito que seja bom para todos. Então, ela viajava para ver a filha e eu ficava com meu sogro, meu marido e minha menina. E quando ela voltava, ela me dava dias para eu trabalhar e ela olhava a criança para mim. Então, duas coisas harmonizadas. Pode ser assim? E dentro de mim, não sei se eu vou ou se eu fico. Ah, meu Deus, eu tô doida para ir, mas eu tenho que fazer o almoço. Ah, meu Deus, eu tô doida para ir, mas eu tenho que trabalhar. Como que a gente vai resolver, né? Se o meu trabalho não me dá a liberdade, a independência que eu gosto e preciso, eu preciso analisar isso e começar a me adaptar com uma nova área de trabalho. Não é? Eu construir um plano em que eu vou gradativamente saindo desse, passando para esse. Não tem nada perdido. Tudo está a nosso alcance, não é? Nós só precisamos fazer análises e ter posicionamento. Nós precisamos ter posicionamento. Se eu passar a vida inteira em dúvidas, isso só está indicando que eu não me analiso, que eu não faço acariações dentro de mim, que eu não dou valor à minha pessoa. Ou se eu estiver dando valor só à minha pessoa e nada ao outro, eu também vou me desequilibrar, não é? E assim, essa responsabilidade é nossa, né? Então, os benefícios das dúvidas, enfrentamento, né? Análise, né? Possibilidade de vir para o caminho do meio e de
adquirir hábitos novos que trarão resultados bons para todos, né? Ou no ambiente que a gente está, todos são beneficiados, não é? Por isso que Freud falava que a sabedoria começa com a dúvida, né? Olha, com certeza, né? A sabedoria começa com a dúvida, porque para resolver uma dúvida eu tenho que me ilustrar, não é? Eu tenho que buscar ensinamentos, eu tenho que buscar conselhos, eu tenho que buscar novos entendimentos, porque se eu estou em dúvida, significa que eu não tenho um parâmetro definido para mim, né? Um parâmetro que seja melhor. E significa que eu não sei unir os opostos. Então eu começo a ganhar sabedoria sim quando eu começo a olhar para mim, verificar minhas necessidades, né? Também avaliar as necessidades dos demais, o que eu posso fazer para o outro sem tirar de mim o que eu preciso, né? E também o que eu posso dar ao outro que não vai me fazer falta. E também o que eu posso receber do outro, porque às vezes o outro quer dar e a gente não quer receber. Nossa, eu tive uma fase que eu não sabia receber nada, gente, e tinha dificuldade de dar também. Então, era um tempo que eu estava meio bloqueada. Então, a gente nem dá nem recebe, não sabe dar e não sabe receber, você fica empacada, a sua vida não flui, não é? Então, por quê? Sempre em dúvida, não sei se eu faço isso, se eu não faço isso, não sei se eu vou, não sei se eu fico, se eu for acontece assim, se eu ficar acontece assim, minha nossa, como é que vai ser? Né? Então, enquanto a gente não se debruçar em cima dos nossos problemas, nós não vamos conseguir. Estou nessa fase, e ótima fase, linda fase, é assim que você vai olhar para a sua fase. Eu estou dividida com muitas coisas, mas a vida me pede centramento. Ela não quer que eu me abandone para ajudar o outro, ela não quer que eu abandone o outro para me ajudar, ela quer que eu faça as duas coisas. Vamos alternando, não é? Não estou sabendo receber, qualquer coisa fico desconfiada. Mas hoje em dia, as circunstâncias também nos trouxeram a isso, medo, 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 medo. Eu estou com medo. Então, se eu analiso que eu estou com medo e eu aceito que eu estou com medo, eu posso escolher se eu vou continuar vibrando no medo ou se eu vou criar hábitos de coragem, se eu vou começar a ter um enfrentamento, a ter ousadia, né? Porque sem ousadia a gente não sai, sem enfrentamento a gente não sai. Não é belo? Bom demais, não é? A vida é muito rica e muito bela. Então, eu quero uma vida feliz, eu aspiro uma vida feliz. Aí eu preciso começar a me perguntar como é que é ter uma vida feliz. Como é que a gente tem que fazer para ter uma vida feliz? O que que faz uma vida ser feliz? É quando a gente une os opostos, né? Não é assim? Nem para cá e nem para cá, vamos aproximando para o meio. Cede um pouquinho, né? Naquilo que deve ceder, mas naquilo que não deve também não cede não, porque a gente costuma dar o que não tem e abrir nosso espaço demais e se prejudicar, né? E já para outras coisas a gente se fecha e não dá de jeito nenhum. Então, como fazer? Não é? Vamos desejar ardentemente. A palavra melhor é aspirar, né? Aspirar, porque quando você aspira a vida equilibrada, que você aspira uma alegria, uma saúde, né? A prosperidade, a amizade, aquela vida gostosa com as pessoas, cheia de alegria, você começa a pensar nisso, você começa a criar imagens, essas imagens começam a te entusiasmar, isso vai e traz para você, que belo, né? Então, a hora que a gente percebe que tem que parar de curtir, eu não tenho, ele não serve, ela é chata, ele não dá, parará, que fica criando aqui um asco, um medo, uma preguiça, né? Aquela coisa de empurrar,
a gente vai criar mais desarmonia. Então eu preciso aspirar ao bem-estar. A gente até suspira, falando, nossa, quando eu tinha a pele toda machucada, né? Eu falava para mim, nossa, o dia que eu tiver sem nada disso na pele, eu vou pular de alegria. Aí quando eu pensava assim, eu vou pular de alegria, meu coração enchia de alegria, né? Esse dia chegou, esse dia chegou, mas eu vibrei isso tanto, que eu comecei a descobrir dia a dia as coisas que estavam me incomodando, me atrapalhando, e comecei a fazer então uma adequação na alimentação, no uso de produtos. Já contei isso para vocês, né? Ilma, que beleza, eu sempre cocrio o meu futuro. Então, é isso, né? Assim, se a gente está cheios de dúvidas, o que é que nós vamos fazer? Eu estou em dúvida porque eu quero fazer isso e não tenho coragem. Eu quero fazer isso e me sinto amarrada, porque eu estou amarrada com cuidar da menina, eu estou amarrada por causa do trabalho, eu estou amarrada porque o dinheiro acabou, eu estou amarrada por não sei o quê. O que nós vamos fazer? Aspirar uma vida equilibrada, não estar amarrado com nada, né? Estar naquela vida fluente, gostosa. Então, quando a gente começa a namorar essas ideias, a gente começa a se abrir, a se doar mais e a receber mais. Aí vamos restituir o equilíbrio, não é assim? É isso, pessoal, né? Aí, o Shakespeare, ele dizia que as dúvidas são traidores, né? Nos fazem perder por medo de arriscar. Então, é bom a gente ouvir um sábio falar, né? Se eu considerar que as dúvidas estão me traindo e roubando o meu futuro de mim, né? Eu vou começar a olhar para elas com mais carinho, né? E vou começar a querer descobrir o que fazer com elas, não é? Para poder passar o pé, como dizia o meu irmão, não é verdade? E teve um outro lá, sábio, que eu não sei como pronuncia o nome dele, mas eu acho que é John Canaray, né? As dúvidas crescem se você não agir. Mas se você agir, quem cresce é você. Então isso daí é muito interessante, né? Em alguns aspectos a gente recua e em outros a gente ousa. Por que não? Justamente, né? Em alguns aspectos a gente recua, outros a gente ousa e pronto, e vamos colhendo nossos resultados e vamos ficando, nos tornando expertos, né? Na busca do equilíbrio, não é assim? Então, você adorou, né, minha amiga? Deve ser isso aqui, né? As dúvidas crescem se você não agir. Se você agir, quem cresce é você. Qual caminho nós vamos escolher, né? Então, muito fácil, né? Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para a gente já pensar aqui em encerrar, né? Acho que eu falei tudo, deixa eu dar mais uma olhadinha. Bom, então, qual que é o lado bom da dúvida? Quero crescer mais. Gente, se a gente parar de crescer, a gente vai morrer. A vida, ela tira de cena todo mundo que estagnou. Vocês podem reparar, tem gente que chega até ao suicídio, tem gente que sofre acidentes. A vida tira, porque está onerando a existência. A vida não quer que a existência seja onerada. Então, você ajudou, colaborou, cresceu, evoluiu, palmas e conquistas para você. Você emperrou, parou, não quer caminhar, não quer fazer nada, a vida vai tirar você de cena. É isso aí, né?
Gente, as dúvidas crescem se você não agir, e se você agir, quem cresce é você. Muito sábio, realmente, né? Forte, com certeza, né, Cláudio? Então, olha, é uma premissa para a gente estar sempre lembrando, né? Sempre lembrando, sempre pondo em prática. Então, até gostaria de terminar com isso, né, de colocar em prática. A última religião que eu frequentei, que foi a religião messiânica, né, a Igreja Messiânica do Brasil, e Meixo Sama, que era o mestre, né, que é o mestre que dirige a igreja espiritualmente, ele ensinava: pense em coisas boas e coisas boas virão, e pratique o que você aprende, né? Esse ensinamento, esses dois ensinamentos, eles fizeram toda a diferença na minha vida, e eles foram um fechamento na minha busca espiritual. Ali, naqueles anos que eu fiquei lá, isso então fez crescer em mim essa coisa de praticar o que aprende. Pensa em coisa boa, pratique esse ensinamento, né? A outra coisa, a sinceridade resolve todos os problemas. Pratique esse ensinamento. Então, alguns ensinamentos falaram tanto ao meu coração que eu realmente comecei a praticar e comecei a colher os resultados. Então, essa é a situação. A vida tira de cena todos aqueles que não desejam crescer. Exatamente, isso mesmo, né, pessoal? Então, vamos namorar com as nossas dúvidas, porque elas só estão nos contando que nós estamos nos opostos e que nós estamos desintegrados, né? E que a nossa necessidade, então, é de vir para o caminho do meio, tá bom? Realmente são belos esses ensinamentos. Vamos praticar, não é, minha amiga? Gente, nenhuma pergunta? O meu celular, vocês viram que toda hora eu tenho que voltar com a cena, porque trocou a tela, mas essa tela não está dando bom resultado. Amanhã eu vou levar para trocar de novo. Vocês ouviram direitinho, bem? Não atrapalhou? Toda hora a tela fecha aqui para mim, né? Está tudo bem? Obrigada, Cláudia, muito obrigada. A gente aprende e deve passar, né? Como saber o caminho certo? Então, né, Ilma, o caminho é certo, a gente descobre que o caminho está certo quando ele nos traz leveza, felicidade, realização. Se você se refere ao caminho religioso, justamente é o mesmo sentido. Se ele trouxer para você contentamento, paz no seu coração, consciência tranquila, aquilo ali está te fazendo crescer, né? Chegará um momento que a sua aprendizagem tendo sido realizada, você não vai querer mais. Então, naturalmente, você vai abandonar aquele caminho. Bom, pessoal, então, creio que ficou bem claro, né? Que dúvidas são para que a gente entenda que nós estamos divididos e que precisamos voltar então ao centramento, a estar alinhado com a própria alma, com o próprio espírito, ouvindo a nossa consciência. Gente, até a semana que vem, então, se Deus quiser, né? Muito obrigada, tá? E isso, também acho que se você estiver em alegria e leveza, isso mesmo. Espero na semana que vem a gente não ter esse problema. Beijo a todos, com Deus, fiquem com Deus. Se acordarem na madrugada, ouçam o que a sua consciência tem para te dizer. Tchau, tchau.